Beleza. Bom, então sejam todos bem-vindas e bem-vindos à 25ª reunião do Laboratório de Fonética da UFSCar. Hoje a gente vai ter, então, a apresentação da professora Cristiane Silva, que vai discutir os temas do bilinguismo e do atrito linguístico com base num texto que é o The Revised Speech Learning Model de Flage. Então, Cris, a palavra é sua. Fique à vontade. Então, vamos lá. Então, boa tarde, pessoal. Eu queria dizer, então, que vou apresentar, né, o texto, os principais pontos do texto, e que vocês podem perguntar no chat, podem me interromper também para fazer alguma pergunta pelo microfone, então não tem problema nenhum. Eu espero que seja mais uma conversa, assim, para a gente também ir tirando as dúvidas sobre a leitura do texto, tá? Bom, então, esse texto, né, como o Pablo disse, é a última versão do modelo proposto pelo Flage e pelo Bohm, de 2021. E aí os autores começam o capítulo, né, dizendo que eles pretendem analisar consoantes e vogais da L2 e como elas se desenvolvem, né, como a gente aprende ao longo da vida. Pretendem também discutir os estudos que foram feitos antes da publicação do Speech Learning Model, que é a primeira versão do modelo em 95, apresentam os principais pressupostos desse modelo, e depois de tudo isso é que eles vão discutir os pressupostos do modelo revisado. Então, eles já começam destacando que o modelo de 95, ele estabelecia limites de idade, né, com relação à habilidade que nós temos para produzir consoantes e vogais antes e depois do período crítico. Depois a gente discute um pouco o que é o período crítico, né? Já a versão atual deles, eles já tentam compreender como que os sistemas fonéticos individuais se organizam ao longo de toda a vida, em resposta ao input fonético recebido durante a aprendizagem naturalística de L2. Então, eles já estabelecem um contexto, né? Aprendizagem naturalística. Então, as pesquisas anteriores a 95, eles indicam que, inicialmente, elas tinham um caráter mais fonêmico, né, as pesquisas em aprendizagem de L2. Então, Bloomfield, por exemplo, dizia que monolíngues respondem apenas aos traços distintivos, que o Trubetskoy, que os sistemas da L1 atuariam como um filtro, então as distinções da L2 dependeriam dos sons que a gente tem da L1, né? Então conceitos que talvez você já tenha ouvido falar em surdez fonológica, que os aprendizes não conseguiriam perceber, né, diferenças da L2. As implicações para os autores é que né, dessas ideias de que na aprendizagem da L2 a gente estaria muito atento aos traços mais fonêmicos, levaria à ideia de que somente as crianças estariam atentas aos detalhes fonéticos da L1 durante a infância. Tá muito barulho, gente? Estão cortando grama aqui. Vocês estão ouvindo? Tá totalmente suportável, Cris. Tá, beleza. Eu já fechei a janela. Então, somente as crianças estariam atentas aos detalhes fonéticos da L1 durante a infância. E os adultos, então, esses detalhes estariam inacessíveis no momento da aprendizagem da L2. Bom, dentro dessa linha mais fonêmica também, eles falam sobre a análise contrastiva, né, que também consideraria, nesse caso, só o ponto de vista articulatório. Então, eles constroem a ideia de que sons da L2 que são iguais, sons da L1 são iguais aos da L2, seriam fáceis da gente aprender, e os sons da L1 que fossem diferentes da L2 seriam difíceis. E os autores dizem que tem algumas limitações essa definição, né? Primeiro porque eles ignoraram que os sons, o que eles chamam de iguais, poderiam ser foneticamente diferentes entre L1 e L2. Eles ignoraram a variação alofônica, né? Então, um mesmo som pode sofrer alternância em cada língua, né? E isso vai afetar também a comparação, né, que se faz entre esses sons, entre as L1 e L2. Eles assumiram que os erros da L2, independentemente do input e como ocorre a aprendizagem da L1, seria irrelevante. Então, era só entender um pouco qual era a característica da L1 e da L2, se preveria os erros, né? E nem todos os falantes de uma mesma L1 cometem os mesmos erros da L2. Então,
Se fosse assim, todos os falantes que têm português brasileiro como L1 fariam os mesmos erros aprendendo inglês ou espanhol como L2, e não é isso que acontece. Depois desses estudos, começam a aparecer os primeiros que apontam para um caminho mais do detalhe fonético, né? Então, ele cita alguns trabalhos, só vou apresentar alguns. Fled e Porte 81 mostra que os traços distintivos da L1 não podem ser recombinados de forma livre para produzir o som da L2 que não está na L1, que a natureza e a extensão da interferência fônica entre L1 e L2 não depende só das características dos dois sistemas, né? Mas também de dominância de L1 e de L2, de questões como identidade, gênero, idade, uso de L1 e de L2. Então, a partir da década de 70, os estudos começam a ir pouco a pouco se interessando mais pelos detalhes fonéticos, né? E eles começam principalmente olhando para a questão segmental e relacionada com, por exemplo, com as consoantes oclusivas com o VOT, que é o tempo do início do vozeamento, né? O Voice Onset Time. Então, o estudo do Elman, Dill e Buchwald mostram, por exemplo, identificação de sílabas consoante vogal em oclusivas, mas eles partem, então, da ideia de que, ao analisar esses dados, Lenenberg propõe que existiu um período crítico de aprendizagem de L2, né? Então, depois de passado esse período, os aprendizes não conseguiriam usar automaticamente o input da L2 a partir da mera exposição como as crianças fariam, né? Então, tem a ver com maturação, né, para a aprendizagem. O trabalho de Fled e Hammond mostra que adultos monolíngues conseguem, sim, acessar diferenças fonéticas entre línguas com a mera exposição, mesmo depois do período crítico. Então, tem muita discussão sobre qual seria esse período, seriam 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, né, que para alguns autores é o período em que, passado aquele momento da aquisição, né, da L1, ocorreria a lateralização, né? Então a especialização a partir dali não seriam usados os mesmos mecanismos, né, para aprender L2. Então esse estudo já mostra que parece que não, que é possível sim acessar mesmo depois de passar do período crítico. Então, se vocês viram lá no texto, eles fazem um experimento que era pedir para falantes de inglês L1 que eles tiveram algum contato com falantes de espanhol L1, que falavam inglês como L2, e começaram a ter aula com um professor que estava dando aula em inglês com um sotaque bem marcado de espanhol. E daí eles pediram para esses falantes de inglês L1 imitarem a leitura, né, o sotaque espanhol. E com esse pouco contato que eles tiveram, eles já conseguiram fazer alterações, ou seja, eles estavam conscientes e conseguiram, mesmo sendo adultos, ou seja, tendo passado o período crítico, de fazer alterações no detalhe fonético, né, para alcançar essa tarefa de imitação. Williams também tratou a produção e percepção de VOT em L2, então a fronteira do fonema entre PB é significativa maior em inglês para adultos monolínguos que para aprendizes de L1 e L2. A diferença também é significativa entre adultos e crianças de 8 e 9 anos e 17 anos monolínguos do inglês. Então, aqui poderia-se argumentar o ponto do período crítico, né? Já que os aprendizes de espanhol, os aprendizes de inglês, falantes de espanhol L1, se comportaram de forma diferente dos monolínguos, mas o estudo seguinte que eles apresentam, que é o Fled e o Iftin, mostra que mesmo crianças de 8, 9 anos e adolescentes de 17 anos também apresentavam diferenças com relação ao grupo de adultos monolíngues, né? Então, isso demonstra que o processo, por exemplo, de aprendizagem desse detalhe fonético da distinção entre bebê no inglês, ele demora muito tempo para ser adquirido, né? Aprendido. Nossa, ficou bem pequeno esse daqui. Deixa eu ver se dá para aumentar. Bom, então o Fled 91 mostra que diferenças também ele fez um estudo comparando a diferença entre aprendizes iniciais e aprendizes tardios. Então ele olhou de novo para o VOT, né, das consoantes, para falantes de espanhol L1 e inglês L2. Então,
o grupo dos iniciais chegaram, né, migraram para os Estados Unidos com 2 anos, e o grupo dos tardios com 20 anos. Então, ele estava querendo ver o papel, né, de estar muito tempo exposto e menos tempo exposto, e relacionou essa informação com a porcentagem de uso de inglês, né, que foi reportada pelos informantes. Então, o resultado mostrou que os falantes iniciais se comportavam como os nativos, e os tardios, eles tinham valores intermediários entre o inglês e o espanhol monolíngue. A interpretação deles, né, na época, foi de que realmente, olha, temos evidências para o período crítico. Por quê? Porque os aprendizes tardios, adultos, eles não conseguiram formar novas categorias fonéticas para L2. Agora, em 2021, né, eles revisaram essa interpretação e disseram que, se fosse mesmo, né, se fosse uma questão de período crítico, todos os aprendizes tardios deveriam ter sido afetados da mesma forma, mas o resultado mostrou uma grande variabilidade entre os informantes, né, que oscilaram entre valores mais parecidos entre o inglês e o espanhol. Então, esse resultado deve ter refletido aprendizagem e progresso, né? Ao invés de uma performance que poderia ter sido evidente se tivesse recebido tanto o input fonético quanto as crianças monolíngues precisam receber para atingir um VOT semelhante ao adulto. Então, eles estão reinterpretando esses dados, né? A partir de uma nova perspectiva teórica. Aí eles propõem também que, ao invés de considerar nos estudos, né, o tempo de residência, que em inglês é o LOR, né, eles propõem considerar o FTE, que seria os anos de equivalência de tempo completo de input dos participantes. Essa foi a minha tradução. Se vocês tiverem uma versão melhor, fique à vontade. Mas seria assim, seria simplesmente calcular o número de anos de residência no país em que se fala L2, multiplicar pela proporção de uso da L2 relatada pelos informantes. Então, dessa forma, eles viram que no estudo anterior, os aprendizes iniciais, eles tiveram um FTE muito maior que os aprendizes tardios, ou seja, eles tiveram um recebimento de input muito maior que os tardios, né? Então, não deveria realmente estar relacionado com o período crítico, mas com esse uso muito mais intenso, né? Então, se a formação da categoria é um processo longo, que requer input que se acumula gradualmente ao longo dos anos de uso diário, então a diferença entre os iniciais e tardios é resultado de diferença de input, e não de capacidade de aprendizagem para formar novas categorias. Então, eles propõem que é uma estimativa melhor, embora seja uma estimativa só de quantidade e não de qualidade, né, de input. Então, tem estudos também que mostram que, do ponto de vista da qualidade do input, os aprendizes iniciais, eles se aculturam, né, mais rapidamente que os tardios. Porque, o que significaria essa aculturação? Não sei. Seria esse contato social que eles têm com nativos da L2. É mais rápido para as crianças do que para os adultos, né? Então, a qualidade do input também pode ser importante, e às vezes até talvez mais importante que a idade da primeira exposição da L2. Então, são essas novas interpretações deles, né, para esses dados. Então, eles observam que a magnitude das diferenças da L2 e a L1 também é importante, né? Então, aí eles retomam esse trabalho de 87, em que eles compararam francês L1 e L2, né, e mesmo francês e inglês L1 e L2, as vogais do francês U e U, e a vogal do inglês U. Então, a hipótese deles é que os americanos, né, produziriam de forma mais precisa a vogal nova, U, que não tem no inglês, né? E que eles teriam mais dificuldade com a vogal semelhante, né? E foi isso que eles encontraram, produção de distinção entre nova e simular. Então, os aprendizes, esse é o novo estudo de 92, né? Também fizeram a mesma coisa, analisaram a produção da distinção entre um som novo e um som parecido. O resultado também é que os informantes formam novas categorias para os sons novos, mas eles não conseguem informar para sons parecidos. Então, ainda nessas pesquisas, ele fala sobre o efeito da experiência com a L2, aí apresenta outro estudo, né, com falantes de mandarim L1 e espanhol L1 e inglês L2,
analisa o tempo de residência e a produção das consoantes TADã em coda. Então, ele escolheu esses dois públicos, mandarim e espanhol, porque essas duas línguas não têm essas consoantes na posição de coda, e esperavam que, quanto mais o tempo de residência, essa coda seria interpretada como um som novo e eles conseguiriam identificar corretamente a produção nativa, né? A produção dos mais e menos experientes foi menos inteligível para os nativos da mesma forma, não teve diferença entre o tempo de residência. E a conclusão deles, na época, de novo, né, foi a falta de capacidade para formar novas categorias. Mas a interpretação deles hoje, não. Que essa não diferença entre os grupos pode ter sido resultado do input inadequado, né? Por quê? Porque eles mostram, por exemplo, o estudo de Smith, 79, com crianças nativas de inglês, que elas adquirem TADã, né, apenas aproximadamente com 5 anos, enquanto que o tempo de residência desses informantes do estudo era só de 4 anos e 2 meses, ou seja, era muito pouco tempo, né? Então, para que eles também fossem capazes de construir essa nova categoria. Bom, então, resumindo, né, esses trabalhos anteriores, de 95, se partiu inicialmente de um ponto de vista mais fonológico e se caminhou em direção ao detalhe fonético. Então, o foco, então, dessa nova perspectiva seria observar as diferenças fonéticas entre L1 e L2, tanto do ponto de vista da produção quanto da percepção. Então, os resultados desses estudos anteriores, né, mostraram que o sistema fonético da L1 interfere sim na aprendizagem da L2. A aprendizagem é melhor de alguns sons e não de outros. Sons da L2 sem contraparte na L1 podem ser aprendidos mais efetivamente que os que têm contraparte na L1, e a quantidade e qualidade de input tem influência sim na aprendizagem. Então, eles passam para a segunda sessão, que é falar sobre o modelo, né, deles, o modelo de 95, o Speech Learning Model. Então, propõe, então, que quanto mais cedo, melhor a aprendizagem da L2, isso com relação a longo prazo, né? Então, eles falam sobre os estudos de G, Strange, né, que falam que a aprendizagem da L2 em adultos é melhor do que nas crianças, isso só a curto prazo, no início, porque depois, a longo prazo, isso se inverte e a aprendizagem da L2 é melhor para as crianças, né? Então, o desempenho relacionado com a idade e com mudanças cognitivas, idade, crianças aprenderiam de forma implícita, mais devagar e mais voltada para o detalhe fonético, e os adultos por instrução explícita. Então, essa seria a proposta desses autores, né? Vamos ver o que o Fled apresenta sobre essa ideia. Então, o modelo, para começar, ele não propõe uma perda de plasticidade neural nos mecanismos cognitivos para aprender fala, já que mesmo aprendizes tardios também acessam detalhe fonético, então eles não vão considerar aquela ideia da maturação do período crítico, né? Propõe que o input de L2 é acessível aos aprendizes de L2 de todas as idades e os aprendizes exploram os mesmos mecanismos e processos usados na L1, incluindo a criação de novas categorias. Foca no desenvolvimento das categorias fonéticas específicas da língua e as regras para realização fonética usadas para implementar essas categorias de forma motora e assume uma estrutura genérica de percepção-produção de 3 níveis, que prevê um fluxo de informação de um nível sensório-motor para um nível de categoria fonética para representação léxico-fonológica. Aí eles apresentam o esquema dessa representação. E o modelo, então, propõe que os ouvintes, eles não são conscientes das categorias fonéticas, porque as categorias fonéticas não alteram o significado, né? Mas tais categorias são detalhadas o suficiente para permitir, por exemplo, que um falante nativo identifique um não nativo ouvindo apenas um trechinho de 30 milissegundos, né? Então, embora isso não seja consciente, é perceptível. Eles, nesse modelo, então, eles vão analisar bilíngues sequenciais, então, não são bilíngues simultâneos, né? Então, não é o caso de aquisição de mais de uma L1, né? Na infância, eles estão olhando sempre para os casos em que a pessoa já adquiriu a L1,
e ele passa a adquirir uma segunda língua, e assim sucessivamente. Então, propõe que os sons da L1 e L2 estão ligados perceptivamente entre si, através de um processo de identificação interlinguística, e isso opera de forma inconsciente. Não define quanto tempo de input de L2 seria necessário para estabelecer padrões estáveis, mas considera a complexidade dos sons da L2 e a frequência de ocorrência dos sons nas línguas do mundo e o tempo que o monolíngue de L1 levou para adquirir. Então, esse é um aspecto interessante, né? Não é só considerar, então, como aquele estudo dos monolíngues do inglês TD, né? Então, se as crianças monolíngues levaram 5 anos para adquirir aquele contraste, né, o detalhe fonético daquele contraste, então a gente tem que supor que, no mínimo, os adultos na aprendizagem de L2 também precisariam de um tempo de input semelhante. Fora, né, a questão da qualidade, que ele chama a questão da qualidade do input, né, que principalmente para bilíngues mais tardios, provavelmente você ouve muito L2 afetada por sotaque estrangeiro, né? Exatamente, né? Principalmente quando o imigrante chega no país, né? Até ele e se você conseguir convive em uma estabelecer. comunidade de imigrantes, você vai ver, né, o inglês, supondo que o L2 seja um inglês falado por um monte de pessoas com background linguísticos diferentes, né? Sim, exatamente. Enquanto que provavelmente a criança, numa comunidade mais típica, vai ter aquele mesmo volume, pode ter um volume maior, mas mesmo que seja equivalente, mas vai ser muito mais uniforme do ponto de vista da variação sonora que vai encontrar. Né? Exatamente, isso mesmo. Então, eles falam que os alofones são sensíveis ao contexto, então, como eu já tinha falado antes, né, o mapeamento dos sons da L2 e L1 ocorre em nível de alofone e é sensível ao contexto. Então, a aprendizagem de um alofone de L2 em uma posição não implica a produção percepção correta do mesmo fonema em outras posições. Então, eles falam de um estudo em que eles treinaram aprendizes japoneses de inglês como L2 para eles identificarem de forma correta o contraste lura, né, que não tem no japonês. Eles treinaram bem em posição de onset no início da sílaba, mas isso não implicou, eles desempenharam bem essa identificação, mas isso não implicou em maior precisão quando esses mesmos sons estavam em posição de coda medial ou quando era onset com cluster, né, com outra consoante. Então, é sensível à posição também, não só ao som. Então, os sons da L2. Só para comentar uma coisa, essa é uma questão muito importante para esse pivô que você pode chamar de sair de uma visão mais fonológica para uma visão mais fonética, né? Porque qualquer história aqui faria sentido você imaginar porque para muitas coisas faz sentido você imaginar que o falante opera no nível do fonema, ou seja, você independente de variação alofônica, né? E sei lá, se você pensar na escrita, em outras, enfim, em outras esferas, né, de uso da língua, o que você sabe sobre um fonema vale para qualquer posição em que ele possa acontecer. Mas dados como esse mostram que, pelo menos do ponto de vista da aprendizagem, o fato de que um determinado, mesmo que você esteja disposto a dizer que você tem um fonema só e várias manifestações alofônicas dele, ok que você pode fazer a abstração num determinado nível, mas para o nível da aquisição do som, tem uma intermediação aí que é feita no nível do som, né? E acho que a questão é que muitas teorias, na verdade, de processamento e de aprendizagem de língua, mas aprendizagem, inclusive, da própria L1, sempre puseram, acho que aquelas citações que a Cris destacou lá no início, do Bloomfield, né, do Pocket, né, do Trubetskoy, né, dos fonólogos clássicos ali, colocavam muita, ou sei lá, tinham, eu diria até quase fé, né, nessa ideia de que a
o nível que opera ali é o nível mais abstrato possível, né? E eu acho que mesmo o próprio Flade, né, a versão original, também tinha era herdeira dessa ideia. E aí o que é bacana é que ele está mostrando ele está mostrando uma mudança no pensamento dele mesmo. Isso é muito bacana. O cara muda de ideia, né? E ele faz isso por conta de evidência. Isso é muito legal, né? Evidência nova faz você mudar de ideia. E mostrar que, bom, a riqueza fonética, né? O detalhe fonético, ele se interfere no processo de aprendizagem, o que mostra que, e essa coisa que ele fala, talvez, não sei se a Cris vai falar disso depois, mas essa ideia de que você pode processar o som desde do que ele vai chamar lá de uma classe de equivalência, que é uma coisa, inclusive, que você pode imaginar que é pré-linguística, para a formação do que ele vai chamar de categorias de diferentes categorias, ou seja, o que a gente estaria disposto a chamar de um contraste na língua, entre sei lá, um p e um b, por exemplo, se você quisesse, né? Então, a ideia é que a realidade material do som, ela é relevante, né? Ela tem um papel crucial no processo de aprendizagem. E aí depois, não sei se você vai comentar, Cris, mas assim, talvez fosse legal comentar disso, que não sei se dá para chamar de dicotomia, mas dessa discussão interessante sobre quem tem, não sei se primazia, mas enfim, percepção e produção, né? Essa questão de se você consegue perceber um contraste, você consegue produzir melhor, é esse o caminho? Ou se você consegue produzir, portanto, se você tem padrões motores que são suficientemente distintos, então isso facilita a criação de duas categorias perceptuais, né? E ele meio que no fim não vai dizer que nenhum nem outro, meio que os dois caminham ali, né? Isso, eu tinha entendido assim, que ele revisou, que no modelo de 95 ele tinha certeza que a percepção vinha antes da produção, e no modelo de 21 ele viu que tinha muita evidência, vários estudos que às vezes mostravam resultados contraditórios. Então, e aí ele fala assim, bom, tá mais ou menos localizado na mesma região do cérebro, então existe uma interferência entre os dois. E aí ele não estabeleceu uma primazia de nenhum, né? Ele, na verdade, propõe uma relação bidirecional entre produção e percepção. Pois é, no fim, meio que dissolvendo A prioridade da percepção. para dizer que uma tem prioridade sobre a outra, né? Uma ajuda a outra ajuda uma, né? Mas uma relação de retroalimentação. É isso mesmo. Aí eu estava até lembrando, engraçado, né? Lembrei do meu trabalho do mestrado agora, dentro de uma perspectiva totalmente gerativa, mas agora, analisando agora os dados com o que eu acabei de estudar sobre essa questão. Então, só para contextualizar para o pessoal, eu estudei aquisição no mestrado de um contraste, né, com crianças brasileiras. Então, só a alternância entre san e zan na posição de coda silábica. Então, quando eu falo, por exemplo, pasta e mesmo, como que as crianças adquiriam esse contraste? E na época, eu procurei estudos sobre aquisição e encontrava sobre ONCET. Então, as crianças adquiriam o contraste Sazan, se eu não me engano, era por volta de 2 anos e 3, 2 anos e 5 meses, né? Só que isso não implicava elas adquiririam o contraste na coda, tanto que quando eu analisei as crianças de 2 até 4 anos, até 4 anos eu não conseguia afirmar que as crianças do estudo tinham adquirido o contraste. Então, essa sensibilidade alofônica, né, do contexto também está mostrada. Um ótimo exemplo daquela coisa de que, né, na verdade, é o alofone, né, a contextual. Ao contexto alofone, né? Porque no ONCET há uma distinção, na coda não é, né? Na coda é uma assimilação, né? Exatamente. E tem a ver com a própria posição, né? Uma posição de coda é menos relevante perceptivamente, né? Enfim. Bom, pessoal, se vocês quiserem também perguntar, comentar, só ir falando, tá?
Bom, então, eles falam sobre a idade da primeira exposição, então os sons da L2 estão perceptivelmente ligados um ao outro, ligados a um ou mais sons da L1, então os aprendizes de L2 gradualmente diferenciam a existência de diferenças fonéticas entre um som da L2 e o mais próximo da L1, e quando isso acontece, uma nova representação de categoria fonética é estabelecida para o som da L2. Independente da estabelecida para o som da L1. Então, a hipótese era que a probabilidade das diferenças interlinguísticas serem percebidas entre L1 e L2 diminuía em função da idade da primeira exposição da L2. Isso é a proposta de 95, eles vão reformular essa questão da idade, a gente já vai ver. Então, se os aprendizes de L2 gradualmente distinguem diferenças fonéticas L1 e L2, isso implica uma mudança a longo tempo em função da experiência. Então, o que é a experiência para eles? É o input de fala cumulativo recebido pelos aprendizes enquanto eles se comunicam verbalmente em L2, normalmente nas conversações face a face, né? Ele fala de novo, né, que o lore indica apenas o intervalo de tempo, não qualifica o que aconteceu nesse intervalo. Ele pode ser alterado por circunstâncias pessoais, então a pessoa migrou, era casada com um brasileiro, migrou para a Argentina, era casado com um brasileiro, se divorciou, se casou com um argentino. Então, mudanças como casamento, mudança de trabalho, vizinhança, tudo isso pode alterar qualitativamente o input, mas o lore não olha para isso, né? Então, só para esclarecer para quem eventualmente não tenha lido o texto completo, LOR, é Length of Residence, tá? Então, isso. A quantidade de tempo que você reside no ambiente em que a L2 é falada, né? Então, esse é um fator que em muitas teorias é muito relevante, né? Quanto mais tempo você está numa... enfim, a hipótese é um pouco essa. Quanto mais tempo você está nesse lugar onde a L2 é predominante, mais isso facilitaria a vida do aprendiz, né? E aí ele está dizendo que isso não é mais complexo do que isso, né? Isso mesmo. Então, ele fala também de estudo de monolíngues, né, que crianças monolíngues expostas a apenas uma variedade do inglês reconhecem de forma menos efetiva palavras do inglês de outros dialetos e palavras do inglês com sotaque estrangeiro, né? Então, isso também mostra que, a criança está no mesmo período, mas a qualidade do input implica necessariamente em melhor ou pior desempenho, né? E aí você não poderia invocar período crítico, coisa do tipo, né? Então tem a ver, na verdade, com qualidade do input, né? Na verdade, com a amplitude da variedade de tokens, né, de um determinado som que você ouviu, né? Isso mesmo, independente de ser L1 ou L2, né? Então, não se sabe ainda quanto input de L2 seria necessário para formar uma nova categoria fonética de L2 e adaptá-la ao uso cotidiano. Isso pode depender, em parte, da uniformidade do input de L2 recebido. Então, situação pouco comum para os aprendizes de L2, principalmente imigrantes, onde as conversas misturadas são mais frequentes. Então, a tendência de que em L2 a gente receba input mais uniforme é maior, né, do que quando a gente está em contexto L2, principalmente, por exemplo, num grupo em que tem uma pessoa que é monolíngue, então todos vão fazer o ajuste, né, para falar a língua para que o monolíngue se comunique. Então, mais uso ainda da língua L2 com diferentes sotaques, né? Então, esse é um contexto mais comum em L2 do que o contexto em que todo mundo que o input é uniforme, né? Que todo mundo está usando a mesma língua. Então, a análise, as categorias não contrastes, né? Então, a análise dos sons individuais nos subsistemas da L1 e L2 e não de pares contrastivos. Então, não é esse o objetivo do modelo, olhar para os pares contrastivos, mas olhar para os sons, né, individuais. Então, por quê? Porque os ouvintes associam as propriedades de um som, por exemplo, não esperado, um th, por exemplo, para nós, né? No aprendizes de inglês, como L2. Na representação armazenada na memória de longo prazo. Então,
porque no processamento online a gente leva um tempo para eliminar os candidatos. Então tá, não é fã, não é san, não é van, né? Então a base da percepção dos monolíngues é a categorização dos sons da fala, já que os sons da L1 e L2 estão ligados perceptivamente pelo mesmo mecanismo de identificação interlinguística. Então essa é a proposta do modelo de 95, né? Os dois estão interligados. Eles dizem que categorização é diferente de identificação. Então, um estímulo sonoro é categorizado quando é calculada a sua distância relativa ao longo de múltiplas dimensões para múltiplas representações da memória de longo prazo, exigindo generalizações entre tokens distintos dentro das categorias. Já a identificação de um som requer que seja tomada uma decisão sobre a identidade única de um som e requer discriminação entre categorias. Então, eles falam sobre a importância metodológica, né, nas tarefas tanto de categorização e identificação, mas eu não vou detalhar os exemplos, tá? O desenvolvimento fonético da L1 é lento, então, embora muitas teorias, eu acho que principalmente a gerativa, né, defende que o desenvolvimento da L1 é rápido, né? Eles vão dizer que o desenvolvimento fonético da L1 é lento. Então, pesquisas em aquisição indicam que as categorias fonéticas L1 se desenvolvem lentamente, categorias fonéticas como pontos em um espaço perceptual de N dimensões. Então, o que a criança tem que fazer na aquisição? Ela deve sintonizar as categorias fonéticas baseadas na sua L1 em uma exposição de longo prazo a distribuições definidas estatisticamente de tokens sonoros. Então, o final do desenvolvimento das categorias na L1 não é definido também, né? Mas vai além dos 7 anos. Então, a gente tinha até visto um dos estudos que falava do contraste, né, das oclusivas no inglês, que eles olhavam para crianças de 8, 9 anos e adolescentes, né, e os adolescentes de 17 tinham uma performance diferente dos adultos da L1, né, então, deve avançar em alguns aspectos, essa distinção fina das categorias deve avançar ao longo da vida. Então, a formação de categoria fonética da L2, como na L1, né, os aprendizes de L2 de qualquer idade formam classes de equivalência derivadas das propriedades estatísticas de distribuição do input. Então, as especificações de quão múltiplas pistas são consideradas para a categoria fonética da L2 vai depender da língua. Então, em inglês, por exemplo, né, eles falam que são usadas 2 pistas espectrais para caracterizar vogais, tanto os formantes quanto a duração. Só que no inglês, os formantes têm um peso maior. E no sueco, que eles compararam, a duração tinha um peso mais importante. Então, mesmo que nas 2 línguas sejam 2 parâmetros comuns, o peso que um determinado parâmetro pode ter numa determinada língua pode ser diferente da outra, né? Então, a formação da categoria na L2 pode, em princípio, levar o mesmo tempo que a formação da L1, embora em L2, normalmente, os adultos são expostos a múltiplos dialetos da L2 e a fala com sotaque. Então, em princípio, poderia ser até o mesmo período, mas a gente tem que considerar o dificultante, né, um fator a mais, que não é o mesmo tipo de exposição, né, do mesmo tipo de input que os 2 grupos costumam receber. Então, fatores que determinam a categoria, a hipótese, uma nova categoria fonética será formada por um som da L2, quando os aprendizes descobrirem, né, quando eles diferenciarem, encontrar as diferenças fonéticas entre o som da L2 e da L1, que é mais próximo no espaço fonético. Então, isso vai depender do quê? Primeiro, quanto maior for a diferença fonética interlinguística percebida entre o som da L2 e o mais próximo da L1, mais fácil para o aprendiz perceber essa diferença fonética, né? E quanto mais velho o aprendiz for da L2, quanto mais velho ele for exposto a L2, menos provável que ele discernirá tais diferenças interlinguísticas. Então, a gente ainda está em 95, né? Então, também estão considerando a idade de aprendizagem, né? Da exposição a L2. Então, eles vão reconhecer que existem poucos ou nenhum aprendiz perfeito. Então, as categorias que o aprendiz da L2 forma para os sons da L2 provavelmente nunca vão ser idênticas ao dos nativos, mas isso não é uma evidência de diminuição de capacidade de aprender língua. Por que a diferença, então, entre os 2 grupos? Para os autores, então, tem a ver com os aprendizes de L2 têm menos input fonético que as crianças monolíngues.
e a distribuição do input dos aprendizes de L2 é diferente dos monolíngues. Então, a nova categoria da L2 pode também diferir das categorias fonéticas dos monolíngues, se a importância relativa dos múltiplos traços que definem o som da L2 forem diferentes da importância relativa dos mesmos traços correspondentes na L1. Então, aprendizes de L2 são diferentes dos monolíngues por causa da interação entre o mapeamento dos subsistemas da L1 e da L2, já que L1 e L2 existem no mesmo espaço fonológico. Então, tem o fato de que L1 e L2 estão no mesmo espaço fonológico, então há interferência mútua. Tem o fato de que, para um mesmo, entre aspas, som, né, em que tem os mesmos parâmetros, o peso que numa língua um parâmetro recebe pode ser diferente do peso que ele recebe na outra língua, então isso também vai interferir na aprendizagem, né? Então, como os elementos dos subsistemas fonéticos do bilíngue se auto-organizam, o resultado é que a nova categoria da L2, ela pode sim se desviar da categoria do sistema fonético da L1 para aumentar também as distâncias. Então, não é uma interferência só de uma direção, né? É uma interferência nas duas direções. Então, na tentativa de tentar diferenciar as categorias da L1 e L2, o bilíngue pode também modificar a sua L1 para aumentar a distância entre as duas. Os efeitos da L2 nas categorias da L1, então, a proposta deles hoje é tentar entender como os sons são aprendidos. Isso também requer uma análise de como os sons da L1 são produzidos e percebidos. Então, eles propõem agora que não é só olhar para a aprendizagem da L2, mas também avaliar, antes de tomar uma decisão de interpretação dos dados da L2, também ver como isso acontece na L1. Olhar, por exemplo, para analisar o sotaque estrangeiro, tanto na L2 quanto na L1, também é fonte de estudo interessante. Aprendizes não formam novas categorias para todos os sons. Alguns são tão similares na L1 que a substituição L1 por L2 pode ocorrer. Então, também tem isso. Alguns sons podem ser aprendidos mais facilmente do que outros, né? E tem a ver com essa similaridade. Então, sons diferentes do mais próximo da L1 pode-se desenvolver uma categoria composta também, que é formada pela L1 e pela L2, né, na distribuição combinada das duas. Então, quando... pode falar, Pablo. Não, termina, mas eu quero só fazer um comentário depois, mas termina aí. Então, aí, quando se desenvolve uma categoria combinada entre L1 e L2, a categoria da L1 também pode ser alterada, né? Ela pode saltar em direção à categoria da L2. E a magnitude desse salto, ela pode ser percebida pelos monolíngues da L1, dependendo dessa distribuição. Pode falar. Eu fiquei pensando que ele está reconhecendo aí, sem dar o nome, de um efeito de atrito, né? Isso. Assim, pena que o Felipe não está aí, né? Não sei se por uma questão de sociologia da ciência, enfim, ele não faz parte não circula nos mesmos grupos acadêmicos e tal, então ele prefere não usar o rótulo, mas eu acho que porque quando a gente começou a estudar essa questão de atrito e a gente leu sobre o SLR, a gente não tinha ainda lido, ainda não tinha saído, na verdade, a versão revisada, parecia que não tinha muito espaço, assim, parecia que não abria espaço para essa influência da L2 sobre a L1, né? E aqui ele está claramente dizendo que esse é o caso. E essa ideia de uma categoria composta parece ser justamente o que está acontecendo com alguns dos bilíngues que a gente tem visto, né? E eu acho que, inclusive, nas duas direções, né? Tem, tanto na direção do atrito quanto na direção do aprendizado, tem esses caras no meio do caminho, né? Sim, e aí que eles vão que se a gente, por exemplo, analisasse a partir dessa perspectiva agora, né, do revisado, avaliar então quem está formando uma nova categoria e quem não, porque ele diz que quando tem essa merge, né, essa mistura, é uma evidência de que ainda não formou a nova categoria. Sim, né? E assim, pode ser que não seja pela mesma razão que ele está dizendo, que tem a ver com a similaridade
grande na L1 e na L2, porque pelo menos no caso ali das perguntas pronominais, eles não são tão próximas assim, né? Mas parece que está havendo uma espécie de arrasto da categoria da L1 para um outro lugar, né? De toda maneira, assim. Nessa tentativa de tentar diferenciar, né? Uhum. Eu acho que a versão, é que esse daqui ainda é 95, mas a revisada eu acho que tem vários insights legais, assim, sobre essa questão que a gente tá vendo, viu? Que é tipo a variabilidade da L1, que eles nem falam no modelo de 95, ele cita no modelo de 2001, que eu acho que é um aspecto importante, né? Da variabilidade da L1 e da L2. Bom, então, aqui ainda, então, eles vão considerar que a percepção vem antes da produção, então, que erros de produção têm frequentemente base perspectiva, percepção acurada de um som da L2 é necessária, mas não é condição suficiente para a produção acurada, e categorias fonéticas perceptivas formadas para sons da L2 e regras de realização usadas para implementá-las de forma motora alinharão como na aquisição da L1. Então, isso eles vão reformular mais para frente. Então, aí a gente passa para o modelo novo, né? Para o modelo revisado. Então, qual é o objetivo do modelo revisado? É tentar entender como os sistemas fonéticos se reorganizam ao longo da vida em resposta ao input fonético recebido durante a aprendizagem naturalística de L2. Continuam com o mesmo foco, né, na aprendizagem sequencial de L2, primeiro adquiriu L1, depois L2. E eles substituem aquela hipótese lá relacionada com a idade, né, que a gente tinha visto. Eles vão, então, analisar vogais e consoantes, como elas são, e que elas são aprendidas da mesma maneira, tanto na L1 quanto na L2. As premissas desse modelo, então, as categorias fonéticas usadas para reconhecer palavras e definir alvos de produção de fala são baseadas em distribuições estatísticas. A aprendizagem os aprendizes de L2 de qualquer idade usam os mesmos mecanismos e processos para aprender a falar L2 usados quando eles eram crianças. E as diferenças entre os nativos e não nativos ocorrem porque eles aplicam os mesmos mecanismos usados para aprender L1 e que funcionou super bem na aquisição de L1, mas que na L2 produz um resultado diferente. Tem uma coisa, volta lá no slide, uma coisa que, assim, um comentário primeiro mais geral, me parece muito interessante, isso mesmo na versão anterior, me parece uma manobra assim, bem interessante você eliminar do cenário uma explicação que é cognitiva, mas que tem uma aplicabilidade muito geral, né? Porque na verdade quando você fala assim, você tem uma maturação neural, né? Uma maturação cognitiva neural e tal. Lógico que você pode pensar, bom, é verdade, né? Porque você sabe que ao longo do desenvolvimento a sua coordenação motora melhora, tem uma série de coisas que vão acontecendo no nível ali da organização neural e eventualmente cognitiva. Acontece lateralização, e isso tudo tem consequências importantes. Mas, por outro lado, digamos, o domínio é muito geral, quer dizer, esse amadurecimento afetaria, em tese, toda a cognição, né? Só que você pega esse fenômeno da maturação e tira consequências linguísticas muito precisas, né? Porque você não diz, por exemplo, o efeito que isso vai ter sobre... Ninguém fala de uma espécie de período crítico para aquisição de habilidades motoras gerais, tipo, sei lá, jogar um esporte que exige a coordenação motora. Acho que até sobre música, eventualmente até alguém, talvez até por inspiração linguística, fale que se você aprender, quanto antes você aprender melhor. Mas me parece
que você tira uma consequência muito específica para o nível da linguagem a partir de um argumento muito geral. E tirar isso do cenário, assim, de uma certa forma, pior do que isso, uma hipótese que não recebeu exatamente uma corroboração empírica tão grande assim. Né? É uma típica ideia, assim, uma típica coisa chomskiana, assim, o cara joga uma ideia e aquilo meio que vira dogma, parece que faz sentido mesmo, você fecha uma janela, parará. E tanto que assim, o que ele cita para falar disso? Uma coisa de, né, uma definição do período crítico de 67 do Lemberg, né? E de fato, se você for olhar a literatura sobre neurociência de lá para cá, não se fala mais tanto nisso, né? Primeiro que as próprias teorias sobre desenvolvimento cognitivo já não são mais as mesmas e na verdade, enfim, não se acha evidência para isso. Então, você tirar essa consideração do cenário, para mim, é muito bom. Então, tira essa consideração mais genérica e você passa a levar em conta coisas muito mais palpáveis, que são os recursos são os mesmos, na verdade você não perde, né? Os seus recursos cognitivos são mais ou menos os mesmos, mas e o que no fim importa? Importa o tempo que você convive, a qualidade do input. Então, são variáveis muito mais pertinentes, né? Com a realidade, são variáveis linguísticas mesmo, e não variáveis meio genéricas, né? Me parece e mais ainda, essa versão revisada que ele mesmo diz é mais radical ainda nos princípios, que nem a coisa da idade importa mais, né? Não há uma diferença crucial entre aprender uma e outra, do ponto de vista do indivíduo. Mudam as circunstâncias, né? Exato, isso mesmo. Quanto você passa, quer dizer, a condição de uma criança é muito diferente da condição de um adulto. Né? O tanto de input que ele tem, o tipo de input que ele tem. Então, também o tipo de comunidade em que essa criança nasce ou esse adulto convive, né? Então, assim, me parece uma manobra de simplicidade, né? E para a gente ver que realmente é aquela coisa da navalha de oca, né? Se você puder quanto mais você puder simplificar, melhor. Então, cortar uma complexidade, ainda mais quando não há evidência para ela. Melhor. Uhum. Achei bem interessante. Eu também. O Gabriel disse que a moda pegou. Talvez a força dessa seja um pouco por uma coincidência com o pensamento popular. Eu concordo, né? Pode ser, sim. E assim, de cachorro velho não aprende truque novo, quer dizer, Mas... quase isso, né? Só que você não tem comprovação para isso, ou pelo menos nesse domínio específico que é a língua, né? Uhum. Verdade. E eu acho que dá um poder para o aprendiz também, né? E um otimismo, porque eu acho que coloca nas mãos dele um pouco, né? Tem uma coisa que ele não principalmente nesse princípio, na premissa 3, né? Na verdade, não, desculpa. O 2, na verdade, né? Aprendizes da L2 de qualquer idade usam os mesmos mecanismos, né? Que as crianças quando aprendem L1. Na verdade, tem uma coisa que eu acho que ele mesmo diz que talvez você possa introduzir uma precisão aí, que é o adulto que aprende uma L2, ele tem recursos que principalmente uma criança aprendiz não tem, são os tais dos... que é a história que tem a ver com, na verdade, com a própria metacognição, que é você Isso, entender do conhecimento explícito, né? Exatamente. As estratégias para conhecer, né? Quer dizer, o fato de que você sabe que você está estudando, que você está aprendendo, né? Enquanto a criança basicamente vai aprender incidentalmente, é o termo que se usa, né? Um adulto tem, digamos, metalinguagem, ele tem uma consciência sobre o processo que a criança tem. Mas o que é interessante é que ele vai mostrar que
essa diferença dá é um comentário que ele fez antes, né, que essa diferença dá uma vantagem para o adulto, mas que tem vida curta, né, porque depois a criança tem vantagens que superam essa questão essa vantagem metacognitiva que o adulto tem, né? Isso mesmo. Mas eu acho que ele já tinha discutido essa questão. Eu acho que é mesmo realmente a questão do tempo, né, de exposição e a qualidade do input. Sim, a qualidade do input. Né? Bom, então as diferenças entre L1 e o L2 vão ocorrer porque então os sons da L1 inicialmente vão substituir os sons da L2, já que os sons da L2 são ligados automaticamente ao inventário fonético da L1. As categorias fonéticas pré-existentes da L1 interferem e às vezes podem bloquear a formação das novas categorias. Então isso vai depender, né, da semelhança, diferença, né, e do peso que os parâmetros têm, dependendo das línguas. O input recebido durante a aprendizagem dos sons da L2 é diferente, como a gente já tinha falado, né, daquele recebido pelas crianças nativas da mesma língua. Então, a aprendizagem da fala de L2 é moldada profundamente pelo viés perceptivo do sistema fonético da L1. Nem todos os viés trazidos pelos aprendizes da L2 podem ser atribuídos à relação L1 e L2. Então, eles falam também que há interação específicas de língua e também viés perceptivo universal. Aí eles falam de alguns estudos, né, que tratam desse viés perceptivo universal, mas que seria preciso mais pesquisa empírica sobre esse tema. Então, o foco do modelo, né, novo não é mais aprendizes iniciais e tardios. Então, eles não vão olhar mais para quem chegou antes, quem chegou depois, né? Eles vão abandonar essa hipótese porque, né, por conta do abandono do próprio período crítico. Então, diferenças entre aprendizes tardios e nativos não se deve à perda de plasticidade, então não faz mais sentido. Período crítico partiu da avaliação do sotaque estrangeiro de forma errônea e incompleta. A proposta antiga, né, do Lenenberg considerava que L2 deveria ser ensinada, aprendida de forma consciente, porém, em imersão, a sensação que o aprendiz tem de esforço não é porque a aprendizagem é consciente, mas pode ser atribuída ao fato de que ele tem menos léxico, né, que os nativos. Ele tem categorias fonéticas que não são perfeitamente ajustadas aos sons da L2, que eles escutam. Então, isso dá essa sensação de maior esforço, mas que não tem a ver com ser explícito ou implícito, né? A aprendizagem. Ou com ele ter menos recurso cognitivo para, né? Para isso. Ele não está aleijado, assim. Isso mesmo. Ele não está prejudicado nesse aspecto. Né? E também porque eles já abandonaram a ideia, né, de que depois do período crítico os aprendizes não acessariam automaticamente as propriedades fonéticas da L2, né? Porque eles conseguem sim. Então, eles têm evidências de estudos que mostram sim que aprendizes de L2 tardios conseguem acessar detalhes fonéticos da L2 em situação de ensino que não seja necessariamente formal, né, naturalístico. Então, não vão olhar também, como eles faziam em 95, apenas para aprendizes de estágio final. Então, eles realmente olhavam mais para aprendizes tardios, né? Então, eles não vão mais só olhar para isso, eles não analisam apenas dados de aprendizes experientes, já que virtualmente é impossível aprendizes de L2 produzirem e perceberem sons da L2 como nativos, monolíngues. Por isso, não interessa mais determinar se a performance na L2 é ou não é distinguível dos nativos, e que aprendizes de L2 inevitavelmente recebem input diferente de nativos, o que pode levar à diferença entre os grupos. Então, eles abandonam essa ideia de aprendizes naivos e experientes. Eu falei tardios, mas não era tardios, é naivos e experientes. Então, mesmo os aprendizes iniciais diferem dos nativos. A magnitude das diferenças entre os aprendizes iniciais e nativos depende de, pelo menos, de diferenças relativas entre L1 e L2, e não nativos menos exitosos em tarefas de reconhecimento de palavra, principalmente em condições não ideais. Então, o erro do modelo anterior foi focar no estágio final, né?
Então, ele assumia que a aprendizagem da L2 chegaria a um último nível de realização, embora as noções de competência e performance de L2 fossilizem, seja amplamente aceita, mas nunca foram testadas. Então, o que ele propõe agora é que a gente analise os estágios iniciais do desenvolvimento da L2 para entender o processo da formação das categorias fonéticas e não visar esse estágio final, né? Então, aí ele mostra, né, um dos estudos em que ele apresenta a média de VOT de toques iniciais em inglês L2, produzidos por italianos aqui, e isso em 1992. Então, a gente dá para ver pelos pontinhos, né, a grande variabilidade. Então, você tem aqui aprendizes com VOT bem baixinho, bem próximo ao italiano, e aprendizes com VOT bem alto, né? Aí, eles analisam esse mesmo grupo em 2003. Então, eles escolheram os dados em 92 e 2003. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem os nativos de inglês. Os dados de 92 dos nativos em inglês e dos mesmos nativos em 2003 não teve alteração, né, no VOT. Mas olha só o que aconteceu com os falantes de inglês L2 italianos, né? Os que reportaram que em 2003 eles estavam usando menos inglês, olha o que aconteceu com o VOT. Diminuiu muito em comparação com 92. E os que relataram que eles tinham aumentado o uso de L2, teve um grande aumento com relação às produções deles em 92. Então, e o que significa esse aumento? Provavelmente aspectos relacionados com a vida deles, né? Casamento, trabalho, mudança de vizinhança, né? Então, não é só o tempo, né? Mas há o tipo de input. Então, mostra que é importante olhar para as mudanças na vida dos informantes, divórcio, casamento, né? Quanto tempo de input para induzir mudanças de VLT? Então, eles citam o trabalho da Sancieri e Fowler. Esse trabalho, as autoras sugerem que 2 meses. Elas olharam para uma informante, aprendiz tardia, de inglês L2 brasileira, e ela ficava de 6 em 6 meses viajando do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil, e elas gravavam cada vez que, o período, cada vez que ela viajava de um país para o outro, né? O Fled e o Bon interpretaram esses resultados da Sancieri e Fowler, que a aprendiz tardia do estudo estabeleceu uma categoria fonética composta para o VLT, está olhando também para o VLT, das oclusivas, entre L1 e L2, e essa categoria estabelece alvos articulatórios para a produção de tais oclusivas que foram regularmente atualizadas de acordo com o input. Então, tinha mudança do VLT depois de um período de estada no Brasil, tinha mudança no VLT depois de um período de estadia nos Estados Unidos. Então, essa alternância do input causava a alternância na produção do VLT. Aí volta aquela questão que o Pablo tinha trazido, né? No modelo novo, produção e percepção estão juntas, não existe uma preponderância entre uma e a outra. Por quê? Porque tem presença de funções parciais, ou seja, produção sistemática de diferenças que não são prontamente percebidas, indicando que produção e percepção não são totalmente simétricas. Estudos prévios não conseguiram mostrar correlação positiva e, às vezes, até produziram correlação inversa entre produção e percepção, e a observação de correlações positivas entre produção e percepção não demonstraram causalidade. Então, eles preferem propor essa relação não hierárquica. Então, é plausível que, embora os alvos para articulação do som sejam definidos por representações perceptivas, seja mantida uma ligação bidirecional, equivalente entre as duas. Então, consistente com a observação de que a regulação dos processos motores e sensoriais usados na produção e percepção da fala estejam localizados em áreas cerebrais parcialmente sobrepostas e fortemente interconectadas. Então, tudo bem, né, assumir uma não hierarquia entre elas. Uma reforça a outra sem hierarquia. Uhum. Sobre o input de L2, né? Então, o input fonético, agora, em consideração, é o tanto quantitativo quanto qualitativo. Ele é formado pelo estímulo sensorial associado aos sons da L2, que são ouvidos e vistos durante a produção de outras pessoas, de enunciados da L2 em conversações significativas. Aí a gente já falou, né, que eles preferem
calcular o tempo de residência vezes a porcentagem de uso de L2 do que o LOR, o tempo de residência só. Mas eles falam que é necessário ainda pensar em medidas melhores, né? No contexto no qual o input é acessado, também isso pode ser importante. Mantém, né, sobre a dissimilaridade entre as línguas, eles mantêm a hipótese inicial do SLM. Aprendizes inconscientemente e automaticamente relacionam os sons da L2 aos das categorias fonéticas da L1, quanto mais perceptível é a dissimilaridade, a diferença fonética das realizações de uma categoria fonética da L2 das da L1. Então, isso vai gerar uma maior probabilidade de que uma nova categoria fonética seja formada para o som da L2. Então, quanto mais perceptível for a diferença, mais chances o aprendiz tem de construir uma nova categoria para o som da L2. Mas eles falam que essa hipótese, né, ela não foi estudada ainda longitudinalmente, só com estudos latitudinais, né? Só com esses estudos com grupos e não acompanhando informantes ao longo do tempo. Precisa ser determinada de uma forma melhor para se medir essa dissimilaridade fonética, e o acesso deve ser perceptível e não acústico, como eles falam, porque mesmo os parâmetros acústicos podem ser percebidos de formas diferentes, né, pelos falantes, então eles sugerem que seja perceptível. Aí eles falam, né, de propostas que estão relacionadas a medir perceptivamente a dissimilaridade. Uma delas é fazer julgamentos de estímulo. Então, eles têm tokens que são apresentados aleatoriamente e aí são classificados como dissimilares, né? E depois de feita essa classificação, eles avaliariam o grau. Eles consideram que esse tipo de experimento não é bom para avaliar a dissimilaridade. Aí propõem um método alternativo, que seria uma tarefa de similaridade percebida. Então, apresentar numa única vez os pares dos sons da L1 e da L2 e graduando numa escala de intervalo. Mas isso também é uma proposta, né? Eles dizem que é muito importante seguir com pesquisas sobre isso. Sobre a hipótese da precisão da categoria, no estudo de 92, eles viram que as categorias fonéticas específicas da língua apresentam uma gama mais estreita de exemplares bons, que estão localizados no espaço fonético dentro de uma região de tolerância perceptiva. Então, um bom exemplar de uma categoria fonética está. Então todos nós, né, então, quando eu digo o Gabriel diz a Marcela diz o Pablo diz são diferentes instâncias, né? Mas, dentro dessas diferentes produções, vai existir uma produção prototípica, né? Que a gente, dentro daquela nuvem de possibilidades de produção A, a gente vai ter uma produção, o bom exemplar, né? Então, o que é esse bom exemplar de uma categoria fonética? Ele está no centro de gravidade da distribuição estatística dos tokens. Ele define o núcleo das propriedades acústicas e o seu peso na forma que maximiza a precisão da categorização. Então, sei lá, ver se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, Paulo. Mas, sei lá, então, por exemplo, para eu marcar uma vogal acentuada no português, um dos parâmetros mais importantes é a duração. Então, uma vogal prototípica do português brasileiro vai ter mais duração. Pode ser outras vogais com duração menor, mas a mais prototípica vai ter um peso maior para aquele parâmetro. Tudo bem? Então, ela também vai ser implantada pelos ouvintes como um referente coletivo, quando eles graduam conscientemente a precisão da produção em um experimento, tipo aquele para olhar de similaridade, eles estão fazendo um experimento de forma mais consciente, né? Ou quando eles inconscientemente percebem o grau de dissimilaridade fonética. Então, estou ouvindo uma pessoa falando português e ela tem um sotaque estrangeiro, né? Então, eu percebo que, por exemplo, se for um hispano-falante, a duração das vogais não vão ser tão longas e eu vou perceber, né, aquela diferença. Então, a hipótese da precisão da categoria da L1, quanto mais precisas nesse sentido, mais no centro, né, são as categorias da L1, no momento da primeira exposição a L2, mais rapidamente as diferenças fonéticas entre o som da L1 e o som mais próximo da L2 serão diferenciados a uma nova categoria, e uma nova categoria fonética será formada. Aqui, queria te ouvir, Pablo, porque eu fiquei com dúvida. Eu fiquei pensando aqui nos nossos exemplos.
Só que é o inverso, né? Então, tipo, nas interrogativas parciais. No português, eu poderia dizer que a categoria das interrogativas parciais seria mais precisa, porque se tem uma forma e muitos dos exemplares das outras produções se encaixam naquela forma, enquanto que o espanhol não é tão preciso, porque ele tem diferentes formas. Você acha que é por aí que a gente interpreta essa hipótese? Eu acho que não, porque nesse caso específico das interrogativas, porque na verdade é uma variabilidade, mas ela é regrada, assim, no sentido de você tem lá 3 ou 4 curvas diferentes, mas quando a gente fez, por exemplo, o cálculo da variabilidade, quando a gente casa os contornos, a variabilidade é baixa, entendeu? Então, É verdade, quem não. faz os final rises vão ser muito parecidos entre si, né? É verdade. Os circunflexos nucleares vão ser também parecidos. Nesse aspecto, eu acho que Não, tem razão. porque a variabilidade é meio regrada ali. E ainda por cima tem essa coisa de não se sabe perfeitamente, mas é bem possível que haja uma determinação ali pragmática e tal para o aparecimento das diferentes variedades. Então, eu não diria que tem uma diferença de precisão entre o espanhol e o português, por exemplo, nesse aspecto. Né? Tá, eu não consigo pensar em um exemplo. Tem algum som do português, em comparação com o outro, que é mais variável, intrinsecamente, sim? Porque é isso que eu entendi Depende, dessa pois hipótese. assim, pensando no próprio português, eu não sei, mas eu acho que, por exemplo, o A tende a ser mais variável do que o A pode ser central, mas ele pode ser mais anterior, mais posterior, porque ele pode, como tem quase ninguém competindo com ele tanto na altura quanto na dimensão da anterioridade e posterioridade, ele pode Ele tem variar mais mais ali. espaço para variar. Ah, então, Se você pegar, por seguindo essa exemplo, o E, hipótese, então um I, dependendo, claro, de qual é a L2 e qual é a relação, qual é o correspondente da L2, então um I do português seria mais, então, seria menos variável e, portanto, mais preciso do que um A. pega, por exemplo, assim, talvez seja bom comparar duas línguas, estou imaginando aqui. Pega, por exemplo, o E, E do português. Eles vão ter que ter uma variabilidade muito mais restrita, porque você não pode. Pronto, Então, no verdade. espanhol, a produção de um nativo no espanhol, de um E, ela é muito mais Variável. elástica, muito mais plástica, porque ele não precisa se preocupar que se ele abaixar demais, ele vai entrar no terreno de um E, por exemplo. Né? Então, ele vai ter dificuldade né, no português, porque, enfim, acho que não é um exemplo disso aí, porque ele está falando de. Não, tá certo, porque se for um espanhol L1, aprendiz de L2, de português L2, porque a categoria. Isso. Não, né? Porque Eu acho que talvez o não, contrário. ao contrário. Porque a precisão da categoria na L1, no caso do português, ela tem mais precisão. Né? Né? Que dizendo, quanto mais precisas são as categorias da L1, no momento da primeira exposição à L2, mais rapidamente as diferenças fonéticas entre o som da L2 né, sendo diferenciados. O problema é que, nesse caso, se tu estiver falando de espanhol e português, você teria que imaginar que o falante do português tem que construir uma categoria correspondente ao E do espanhol, diferente do E que ele tem em português. Né? E aí, essa categoria E do espanhol, ela vai abarcar muito mais coisa do que a categoria E do português, que vai ser muito mais restrita, porque no português compete com o E. Né? Uhum. Mas, enfim, aí é um caso em que você parte na L1 de uma situação mais precisa, mais recortada, para
uma categoria que pode ser mais alargada, mas isso também, enfim, isso não é difícil, porque seria mais fácil o contrário, né? Você ter que aprender pro falante de espanhol nativo. É muito mais difícil para ele criar a categoria do 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 que... que Então, diminuir e acho que não restringir. é um exemplo bom desse parágrafo, mas fala Tá, sobre a ideia da pode, precisão na categoria. pode ser também a minha tradução, que não foi muito boa também. Tá. Então, as categorias fonéticas do bilíngue. Então, a capacidade de formação da categoria se mantém intacta, como a gente já falou, né? Mas as novas categorias não são formadas para todos os sons, porque a probabilidade da formação de uma nova categoria da L2 vai depender do grau de dissimilaridade fonética percebida de um som da L2 e o mais próximo da L1, quão precisamente definida é a categoria fonética da L1, que foi o que a gente viu antes, e da quantidade e qualidade do input. Então, tem três elementos que vão determinar a formação ou não de uma nova categoria. A formação de uma nova categoria fonética para L2 para um som da L1, né, para um som da L2 é um processo gradual e tem 3 estágios. Então, primeiro, o aprendiz ele precisa diferenciar as diferenças fonéticas entre as realizações de um som da L2 e o da L1 mais próximo. Ele tem que, em seguida, criar uma classe de equivalência funcional dos tokens de fala que se assemelham e que, portanto, são próximos no espaço fonético, deve emergir. Por hipótese, esses sons permanecem ligados perceptivamente ao som mais próximo da L1, até que a distribuição de tokens que define a classe de equivalência se estabilize. Aí, por último, em um momento posterior, e ainda indefinido no desenvolvimento fonético, o vínculo perceptivo entre a classe equivalente da L2 e a categoria da L1 vai ser quebrado. Então, a especulação dos autores é que essa ruptura aconteça pelo aumento do léxico da L2, né, que ele vai. Uma coisa que, assim, para mim faz sentido e tal, essas três... Tem duas coisas aí, eu acho. Assim, dá para entender o que ele chama de categoria fonética, que seria diferente de criar uma distinção lá no nível, sei lá, que você poderia chamar de fonêmico. Mas eu queria talvez ter visto pelo menos uma indicação, uma definição melhor do que ele chama de categorização fonética, que parece ser uma coisa, inclusive, ele mesmo diz pré-linguística, né? Ele diz que né, bebês, enfim, já eventualmente, até na própria gestação ainda, podem começar a categorizar sons sem exatamente uma intermediação linguística. De novo, para mim faz sentido essa ideia, mas assim, talvez seja ignorância minha da literatura, de uma certa literatura, mas eu queria ler alguma coisa sobre definições do que é essa categorização. Ele dá um exemplo lá, que de novo parece fazer sentido, mas eu gostaria de um aprofundamento. Que ele diz, olha, você pega um falante nativo, ele escuta um nome próprio que ele nunca ouviu na vida, e ele consegue... enfim, ele faz alguma coisa daquilo. É uma palavra totalmente nova, mas ele consegue... enfim, ele não está simplesmente recuperando... ele não está fazendo um acesso lexical de uma memória formada previamente. Ele sei lá, ouve o nome Valdicleia. Você não pode nunca ter ouvido esse nome, mas essa sequência de sons forma, né, você segmenta essa sequência e você consegue formar esse nome mesmo. Mas assim, eu gostaria de ter mais informação sobre esse tipo de habilidade. Enfim, eu não sei se o povo da psicologia experimental sei lá, fala mais sobre isso, né? Mas me parece um conceito um pouco vago, assim. Embora ele faça sentido. E uma outra coisa sobre, assim, também não me parece que se tenha evidência, porque é aquilo que ele tinha falado antes, tem muita coisa que você não estudou longitudinalmente. Então, não me parece que se tenha evidência de que
que desses três passos acontecendo numa pessoa, né? Tipo, um grupo de pessoas que foi acontecendo. Verdade, eles não falam exatamente. Nesse momento, ele faz Empiricamente, ele né? discerne as diferenças fonéticas, parará. Enfim, até esse momento em que, pumba, você pode dizer que o mapeamento de uma para outra está quebrado e tal. Inclusive, eu nem sei se ele consegue dizer que experimento, que tarefa provaria que houve, por exemplo, esse rompimento da categoria. Quer dizer, ele desligou o mapeamento parou de projetar a L1 na L2. Que experimento, né, que tarefa provaria isso? E que provaria que isso não aconteceu no estágio 2 e tal. Né? Então, me parece, nesse ponto, uma boa hipótese que precisaria ser testada. Né? No final Não do sei se você tem essa capítulo, impressão também. também, e no final do capítulo, lembra que ele faz uma simulação de experimento, mas, né, com falantes russos tal, e ele vai explicando, mas não apresenta nenhum estudo mesmo que tenha feito e que tenha demonstrado dentro de um mesmo sujeito, né, esse passo a passo. Eu acho que é um pouco isso também, né? Ele colocou como hipóteses que precisam ser testadas empiricamente. Mas enquanto você estava falando da primeira questão, eu fiquei me lembrando das aulas de psicolinguística, assim, dos trabalhos que se fazia com bebês recém-nascidos, de categoria, não lembro se falava em categorização, faz muito tempo que eu fiz o curso, mas que eles diferenciavam, tipo, famílias de línguas, sons de famílias de línguas. Sim, Eu não me sim. lembro se eles falavam Eu também não lembro exatamente categorização. qual era o termo que eles diziam que, enfim, os bebês, porque era também o próprio desenho experimental é muito simples, né? Na verdade, o que você faz porque assim, eu lembro de com bebês um pouquinho mais velhos, você faz um negócio que você toca sons de uma língua de um determinado tipo num alto-falante. Aí você toca, porque você põe dois alto-falantes, né, um na esquerda e na direita. E aí a questão é que o bebê ele é muito sensível à novidade. Depois de um tempo, se não muda o tipo de língua, ele já não olha mais quando toca. Ele está olhando para um lado, se toca, ele está olhando para a direita, e aí toca o estímulo no alto-falante da esquerda, ele já nem olha mais porque ele está acostumado. Mas aí se você muda, e aí, sei lá, põe uma língua de ritmo moral, isso fez muito com categoria de ritmo, né? Então você colocava lá línguas de tipo acentual, acentual, acentual. Aí você botava uma de ritmo moraico, ele, aqui tem uma coisa diferente. Aí ele virava a cabecinha, né? E se fazia isso também com sucção, né? Você punha aquela chupeta que contava, né, o ritmo de sucção, e aí se apresenta, aí ele suga rápido. Mas se você ficar apresentando exemplares da mesma língua, no fim ele já não suga mais tanto. Mas ele se apresenta uma coisa nova, ele começa a sugar de novo, né, uma categoria nova. Então eu não sei se eles chamavam isso de prova de categorização, eu não sei se eles chamaram isso de Eu não eles estavam lembro. categorizando ou se eles estavam diferenciando, né? Certamente eles Verdade. não estavam classificando, porque realmente aí classificar você dá uma etiqueta. E aí os bebês não tinham condições de fazer isso. Mas essa diferença que ele faz eu já não lembro mais o termo, entre isso é categorização e distinção, eu queria Identificação, ler, né? Identificação e identificação, categorização. eu queria ler mais sobre, assim, para saber qual a diferença crucial entre essas coisas, né? Essa ideia de classe de equivalência. Por que classe de equivalência não é... Porque, por exemplo, se você ouve um som e você fala, isso aqui é um B, isso aqui é um P, isso aqui é um B, isso aqui é um P. Por que a ideia de classe de equivalência não é a mesma coisa de distinguir, né? De ter uma distinção entre uma categoria e outra categoria, né? Realmente. Não sei se isso é uma coisa bem definida em psicologia experimental e a gente aqui não Não sabe, né? sabe, né? Talvez. Pois é. Bom,
Aí, seguindo, então, ele vai falar sobre as interações entre L1 e L2. Então, a presença ou ausência da formação da categoria é a chave para determinar como sistemas fonéticos e subsistemas se reorganizam, mas não existe ainda um método para determinar quando uma categoria fonética da L2 se formou. Então, novas categorias da L2 se afastam das categorias vizinhas da L1 para manter o contraste fonético de certos pares de sons, já que, por hipótese, as categorias fonéticas da L1 e L2 do bilíngue existem em um mesmo espaço fonético. Então, ele muda agora para o espaço fonético comum e não mais fonológico. Então, na ausência da formação de uma categoria, de categoria para um som da L2, há uma fusão das propriedades fonéticas da L1 e L2, ao qual pertence ao qual está perceptivamente ligada. Isso faz com que o som da L1 mude ou assimile o som da L2 no espaço fonético. Então, aqui é o que o Pablo tinha falado no início, né? Ele não chama assim, mas que seria o atrito. Então, no estudo do McKay et al., o Fred e o Bon interpretaram o resultado deles como a produção dos italianos bilíngues como o desenvolvimento de categorias combinadas, L1, L2, baseadas na distribuição combinada dos tokens de B, tanto do italiano quanto do inglês. Então, eu não sei se era aquele gráfico, mas era um dos estudos em que mostrava produções mais próximas ao italiano e produções mais próximas ao inglês, mas tinham os intermediários que tinham uma fusão, né, dos valores do italiano com uma dos coisa valores no meio do caminho ali, né? meio do caminho. Então, os efeitos aqui, então, existe o efeito tanto da L1 sobre a L2, quanto da L2 sobre a L1. Então, a gente normalmente na literatura chama o efeito de L1 sobre a L2 de transferência, né? E o efeito da L2 sobre a L1 de atrito. Então, os efeitos surgem porque os elementos dos subsistemas fonéticos do bilíngue existem no espaço fonético comum, embora não prediga a magnitude desses efeitos. Consideram 3 fatores que podem modular. Que seria, então eles falam desse estudo, o VLT de bilíngues do inglês e francês L2, a magnitude dos efeitos da L2 sobre L1 foi influenciada por diferenças cognitivas individuais na habilidade inibitória. Eu não entendi, Pablo, não sei se você entendeu o que eles quiseram dizer com habilidade inibitória. Eles não explicam. Eu acho que de inibir talvez a influência da L1 sobre a L2, não? Não sei, eles não discutem, só falam. No segundo, eles falam que a magnitude dos efeitos fonéticos entre línguas pode depender de como os bilíngues desdobram suas categorias fonéticas. Então, por exemplo, efeito de L2 sobre L1 pode aumentar se a L2 está fortemente ativada. Então, quando a performance da L1 foi avaliada e se estão usando a L1 para discutir tópicos normalmente discutidos na L2. Então, por exemplo, se eu faço um experimento nas duas línguas, né? E aí eu estou conversando o tempo inteiro na L2. E de repente eu peço para fazer o experimento na L1. Então a L2 estava muito ativada naquele momento, né? Isso pode afetar. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer na 1 ali. Quer dizer, o que ele está dizendo ali é que porque no ponto 2 ele está falando de como experimentalmente, eventualmente, você poderia manipular essa ativação. Então, dependendo do tópico da conversa, isso vai ativar mais fortemente a L2, né? Então, isso poderia aumentar a influência dela sobre a L1. Mas o que ele está dizendo ali no ponto 1, eu penso algumas pessoas, digamos, por natureza, conseguem inibir a ativação da L2 e, portanto, vão apresentar menos efeito dela. Dependendo do contexto. Você inibe, por mais que o contexto pode até ativar a L2. Mas individualmente... Mas elas inibem. Tem essa capacidade. Ah, legal, verdade, faz sentido. Que bom. Então, isso, né, que o Pablo tinha falado. Então, pode ter ativação, por exemplo, eu estou discutindo um tema na L2, mas é um tema que eu domino muito e que já discuti muito na L1. Então, pode ser que isso desencadeie uma influência maior da L1 sobre a L2. O aumento do efeito da L2 sobre a L1 é esperado, né? À medida que a proficiência na L1 aumenta, como resultado de mais input e de mais frequência de uso de L2. E aí, Cris, eu acho que seria, digamos, porque
já disseram para a gente que não fazia sentido, né? A ideia de que quanto maior o aprendizado, maior o atrito, mas dá para citar agora. Eu pensei, Não sou eu que estou dizendo, né? eu pensei também da gente olhar lá para o tempo de residência, enfim, e também comentar isso, né? Em princípio, né? Eles falam que deveria acontecer. Aí ele fala sobre eu não sei se eu traduzi bem, mas eu vou tentar explicar, né? O peso dos traços, né? Que é um pouco daquilo que eu tinha falado, daquele estudo do acho que era sueco e do inglês. Então, tipo, eles tinham os mesmos parâmetros, duração e formantes, mas o peso que cada um tem desses parâmetros nas línguas pode ser diferente. Então, ele está tratando sobre o peso, né, relativo desses elementos. Então, como a hipótese dos traços era incongruente, né, que era aquela ideia de que não estava considerando os pesos, né? Então, se fosse pesos diferentes, não adquiriria, né? Não aprenderia, né? Então, eles adotam a hipótese do acesso completo. Então, pesquisas, por exemplo, em L1, mostram que à medida que as categorias da L1 se desenvolvem, as múltiplas pistas que a definem são ponderadas, né? Têm pesos diferentes, de forma ótima para a categorização correta. Então, aprender a integrar as múltiplas pistas das categorias fonéticas da L1 requer anos de input. Então, vou dar um exemplo. Não, acho que o exemplo que eu estou pensando do português não daria muito certo. Mas estava pensando assim, por exemplo, quando eu estava olhando para as fricativas das crianças em português, não era o meu objeto de estudo, né? Mas, porque eu estava olhando para o vozeamento. Mas eu percebia que as crianças, e acabei falando isso na dissertação, que muitas produziam um S que era um S intermediário. Então, elas não produziam um sh, mas também não produziam um s. Elas produziam um s, alguma coisa que estava no meio do caminho. Daí, na época, eu medi o primeiro formante das fricativas e realmente ele estava numa posição que não era a posição de nenhum dos dois alvos, né? Eu fiquei pensando que talvez esse ajuste que eles estão falando na aquisição seria isso do peso que um determinado parâmetro acústico pode ter para a formação daquela categoria. Isso vai ser aprendido ao longo dos anos e não imediatamente. Lembra que ele dá um exemplo, eu não lembro em qual dos estudos, mas acho que tinha a ver com vogais do inglês. Ele vai dizer que você tem a pista espectral, então frequência de formantes e duração. E ele vai dizer, as duas são relevantes, mas a espectral mais por quê? Porque em fala rápida, em certas circunstâncias, a pista de duração não vai ser tão confiável assim. Tá. E aí ele diz em comparação com o sueco que a duração será sempre importante ao lado da espectral, né? Tem um outro estudo, ele fala, por exemplo, sobre, acho que tem a ver com o vozeamento de oclusivas, e aí você tem um monte de fatores, que é vozeamento, é claro, o próprio VOT, mas também alongamento, né? As vozeadas tendem a ser mais longas do que as desvozeadas, e isso provoca, na verdade, uma mudança na própria vogal. Então, uma vogal que vem antes de uma plosiva vozeada vai ser menor, que é o que se chama de um trade-off, né? E uma vogal seguida de uma plosiva vozeada vai ser um pouquinho maior. Então ele diz que é uma coleção de pistas, e aí mostra que acho que é naquele estudo que tem os chineses e os Espanhóis, falantes de espanhol, né? E aí, assim, os bilíngues não reproduzem da mesma forma, né? Todo esse complexo. Acho que é um pouco isso aí que ele está... É verdade, é isso mesmo. Então, tem a ver com o fato de que durante a aquisição, as crianças então vão ajustando os pesos desses parâmetros, né? Então, o exemplo que o Pablo deu era de L2, mas a gente pode transferir para... percebendo essas questões de variação contextual, né? Isso.
Então, eles falam que em pesquisa de L2 também, né? Então, participantes cujo L1 usava pouca informação de duração e de formantes usaram, mesmo assim, essas dimensões para selecionar vogais do inglês. Então, assim como na L1, em L2 prevê, sim, diferenças individuais nas pistas de ponderação. Então, o SLM revisado, ele prevê que a influência dos padrões de ponderação das pistas de L1 será mais forte para o som da L2, que permanece ligado a uma categoria da L1, do que para o som para o qual uma nova categoria ainda não foi formada. Muda o seu microfone. Isso, desculpa. Isso pode ser um teste para saber se houve desligamento ou não. Verdade. Se tem uma preservação desses padrões, parará. Então, né, pode ser um índice, né, do desligamento ou não do mapeamento. Então, pesquisa em L2. Assim como na L1, os padrões de peso das pistas evidentes para o aprendiz de L2 podem refletir as propriedades dos estímulos de fala ouvidos no passado recente. Também pode alterar de acordo com o passado recente. As diferenças individuais na habilidade de aprender fala. Então, a diferença entre nativos e não nativos geralmente diminui ao longo do tempo, principalmente quando eles começam a aprender muito cedo, né? A importância de se avaliar a variabilidade entre os sujeitos, então essa é uma novidade do modelo revisado. Ou seja, a magnitude das diferenças entre nativos e não nativos. O input passa a ser, então, um elemento importante para essa variabilidade. Então, eles propõem que as diferenças, eu traduzi como internas, na capacidade de aprender a fala, se existirem, elas vão afetar primeiramente a quantidade de input necessária para atingir marcos específicos de aprendizagem, e não se esses marcos serão ou não alcançados. Então, não interessa mais chegar num estágio final, mas interessa o processo e o tipo de input que vai levar a mudanças ao longo desse processo. Então, na L1, também há diferenças individuais. Eles falam, os estudos não falavam muito sobre isso, né? Mas sim, existe. Então, eles falam de estudos monolíngues, no caso de ditongação em inglês, que tem muita variação. Então, diferenças de categorias fonéticas nas crianças quando elas são expostas a diferentes dialetos também, e outras diferenças estatisticamente definidas nas distribuições do input, que não são atribuídas só à variação dialetal. Então, o modelo agora propõe que diferenças individuais nas categorias fonéticas da L1, às vezes, vai impactar na aprendizagem da L2. Então, diferenças individuais na especificação das categorias da L1 são raramente mencionadas, como a gente tinha falado, né? Propõe que explicações para muitas, ou talvez a maioria das diferenças entre os sujeitos na produção e percepção da L2 possam ser encontradas em como os aprendizes individualmente, especificam as categorias fonéticas da L1, tanto com relação ao peso quanto ao grau de precisão das categorias, como eles mapeiam os sons da L2 nas categorias da L1, quão diferentes eles percebem os sons da L2 em relação ao som mais próximo da L1, e quanto e que tipo de input eles recebem. Então, o SLM focou principalmente em olhar para grupos, né, em estudos latitudinais. O SLE revisado, ele foca em como os indivíduos aprendem os sons da L2 e como a aprendizagem da L2 influencia a sua produção e percepção dos sons da L1. Então, evidências que indivíduos podem trazer categorias da L1 algo diferentes para a tarefa de aprendizagem da L2 e a observação do grupo pode obscurecer diferenças entre os indivíduos. Então, aprendizes individuais como unidade primária de análise na pesquisa da estrutura. Então, eles passam a olhar não para os grupos, mas para os indivíduos. Por que eles estão mudando, né, de perspectiva? Primeiro porque é difícil ou é impossível formar grupos que tenham apenas uma variável de diferença, né? Dizemos isso por experiência própria, né, Paulo? E às vezes é impossível chegar a conclusões significativas quando a gente olha para os dados dos grupos. Então, obter dados suficientes é a proposta para cada indivíduo, que permitiria, então, tratar cada indivíduo como um experimento independente e, assim, determinar se o indivíduo alcançou ou não marcos de aprendizagem de fala de L2. Bom,
Ah, tá quase acabando, gente. Então, aí eles falam, apresentam aquele estudo de novo, né? Não, esse daqui é dos falantes de inglês e falantes de espanhol. Então, aqui vocês conseguem ver pelo gráfico, eles chamam de não aprendizes, aprendizes mais lentos e superstars. Achei muito bom. Então, aqui eles estão mostrando uma grande variabilidade, né? Que estão os nativos. Então, a variabilidade intersujeito destaca a necessidade de entendermos por que os aprendizes da L2, às vezes, são tão diferentes uns dos outros. Então, isso vai implicar saber como eles especificam as categorias, como eles mapeiam os alvos, né, quão foneticamente diferentes sons são, julgados, aquilo que a gente já tinha visto, né, quantificar e qualificar o input. Então, olhar para o grupo dessa forma como um todo, às vezes não ajuda a gente a encontrar uma explicação, né, para essa variabilidade. E aí eles terminam propondo que sejam usados modelos lineares de efeito misto, como o do estudo do Magese, que poderiam ser desenvolvidos para dirigir conclusões mais gerais sobre como a L2 é aprendida ao longo do tempo, mas aí em estudos longitudinais abrangentes. E aí concluem o capítulo. Só que, antes da discussão final, eu preciso de 2 minutinhos. Só um segundo, tá, Pablo? Se quiser ir conversando com o pessoal. Beleza. Se quiserem fazer algum comentário? Deixa eu testar se meu microfone tá funcionando. Tá funcionando? Tá funcionando, estamos te ouvindo. Não, eu ia até deixar para fazer o comentário em si quando a Cristiane aparecesse, mas eu achei que um texto muito interessante, né? Não consegui terminar de ler, só li parcialmente, mas assim, a sensação que ficou é meio que um marco, né? Pelo menos para mim, assim, eu achei que traz muita lucidez, né, ao estudo para esse tipo de estudo, né? Eu acho que aqueles comentários que você tinha feito mais cedo, né, sobre que é interessante a pessoa reconsiderar diante de novos conhecimentos, né, de novas evidências e tal, e eu acho que acabou indo para um lado bem bom, né? Eu acho que eu fiquei até com vontade de talvez apresentar esse texto também para o Variem, que é o grupo que eu faço parte mais integralmente, porque a Lívia mesmo e tem outro pessoal que eles trabalham com essa variável justamente de tempo de residência e tal. Eu acho que é uma reflexão interessante. Sim, é legal. Eu acho que Cris, o Gabriel estava comentando aqui, ele trabalha na área de sociolinguística, né? Então, que comentando a relevância de considerar a variabilidade individual, né? Que é uma coisa que o modelo agora se propõe a olhar, que antes não, né? E essa coisa também bem bacana de como ele pega os próprios resultados e meio que vira de cabeça para baixo em alguns casos, né? Assim, olha, é difícil, na verdade, isso de você pegar, de você admitir que você interpretou um resultado que você mesmo produziu de uma maneira, né? É que, enfim, você não precisava acertar de primeiro, não era uma questão de certo e errado, em ciência não é isso, né? Mas assim, você precisa ter um desapego, na verdade, né, para dizer, olha, eu estou mudando. Desapego à teoria, né? Sim. Exatamente, eu estou, né, interpretando num sentido quase que oposto ao que eu tinha interpretado antes, né? Mas também mostra isso, o valor da evidência, né? Quer dizer, a evidência está ali e ela pode ser interpretada de muitas maneiras, né? Então ele não refez os experimentos, na verdade ele basicamente, você vê que não tem nada muito dele, não tem nenhum experimento dele muito recente, né? São reconsiderações de dados, né? Tem, claro, coisas mais novas que ele cita, mas eu acho que são esses resultados que fizeram ele mudar de ideia em relação àquela versão.
primeira, né? Exatamente. Não, eu acho que sim. Tem ainda mais slides? Não, acabou mesmo. Eles terminam com essa proposta coisa, final. Aí depois o finalzinho, depois se vocês quiserem dar uma olhada, as últimas duas folhas é um resumão, assim. Então, tipo, assim, deixa eu dar uma olhada no resumo, aí vocês podem É um artigo, assim, longo, é um artigo alentado, assim, ele supõe bastante conhecimento, jargão e conhecimento de resultados prévios e tal. Ele até tem aspectos assim, mais didáticos, né? Mas ele supõe, enfim, alguma familiaridade com essa área, né? Mas realmente é um marco, né? Nessa área aí de aprendizagem, né? De bilinguismo. E embora ele seja... O que eu acho interessante é que ele traz uma série de... ou enfim, mostra que é importante você considerar uma série de variáveis que, na verdade, você via em trabalhos muito mais voltados para uma linguística aplicada, quase discursiva, que tem por aí, né? Você fala a identidade do aprendiz, as crenças do aprendiz e tal. Lá na Unicamp tem isso aí, as pencas, né? E ele está dizendo que isso é importante, mas ao mesmo tempo você tem que considerar todas essas variáveis enquanto você está avaliando a produção específica dos caras. Então, que efeito isso vai ter sobre a formação de categorias. Então, como é que você vai diferenciar sons aspirados de não aspirados, né? Sons, enfim, vozeados de não vozeados e tal, né? Porque acho que é um jeito interessante de você ir incorporando esse outro tipo de variável sem também passar para um modo de pesquisa que é completamente qualitativo, em que eventualmente você nem vai fazer, sei lá, estatísticas ou coisa do tipo, né? Uhum. Ou que não olha para o som, né? Exatamente. Mais uma questão mais de identidade. Ou você avalia que você aprende, mas né, assim, sem nenhuma mensuração. Sem olhar para a produção ou para a percepção, né? E aí uma coisa que eu achei que de toda forma ainda ficou um pouco insatisfatória, mas eu acho que também em função da dificuldade mesmo do problema, é essa história porque é muito importante para o argumento a história do grau de similaridade ou de similaridade entre dois elementos ali. Ele está pensando só em som, né? Em segmento, na verdade. E assim, é difícil mesmo, né? Ele é um pouco aquilo que a gente conversou aquele dia, né? Que você vai fazer como? Vai ser uma medida baseada em articulação, em percepção, em quê, né? E se isso já é complexo para segmento, imagina quando você põe prosódia, né? Então, como é que você calcula a dissimilaridade entre dois tipos de contorno, né? Então, as interrogativas pronominais do português versus as do espanhol. Bom, você olha para os dois tracinhos, eles são diferentes, mas como é que você quantifica essa parada, né? Eu acho que quando eu comecei a ler o texto, achei que ele fosse ser mais, sei lá, que ele fosse dizer coisas mais substantivas a esse respeito, né? Mas, enfim, parece que o troço é mais complicado mesmo, porque, enfim, é uma área ainda a ser explorada, né? Uhum. Isso, eu acho que é isso. Ele apresenta as hipóteses e agora as pessoas têm que fazer os estudos para tentar encontrar evidências, né? Agora, assim, eu não sei o que você acha, mas eu não vi nada, eu não vi nenhum aspecto das hipóteses e tal que impedissem que você aplicasse a teoria a questões prosódicas, a questões suprassegmentais. Eu também não. E a única coisa é que eles dizem que o objeto deles são as consoantes e vogais, mas eu também não vi nada que impedisse a gente de pensar. Não.
Porque, enfim, você tem que pensar que... Porque qual que é a linguagem da teoria? Bom, você tem né, as categorias da L1, da L2 e quão próximas ou distantes elas são. Por que você não pode pensar isso, né, Categorias prosódicas. para uma coisa prosódica, né? Eu também acho que não tem problema. Eu acho que simplesmente talvez eles não tenham usado porque é isso que você falou, né? Eles usam os trabalhos que eles fizeram, né? E como o foco deles sempre foi trabalhar com segmentos. E de alguma forma você, assim, eles também, se você for ver, eles trabalharam, eles trabalharam com, assim, vogais e consoantes, mas se você pegar praticamente todos os trabalhos de consoantes, é VOT, né? Que é um troço fácil de medir, né? Uma coisa Vozeamento um pouquinho, né? E frequência de Formante. formante, duração, né? Que são dimensões simples de você medir, então é fácil você dizer é semelhante ou não é semelhante, porque ou está longe ou está perto, porque qual é o valor do F2 do U, qual é o valor do F2 do I, qual é o valor do F2 do I, né? E, enfim, mesma coisa para VOT e tal. Aí eu acho que o desafio justamente de você pegar, porque, por exemplo, quase não tem, pelo que dá para ver, mesmo distinções segmentais que têm a ver com um ponto de articulação. É verdade. Né? Então, sei lá, a língua tem, você tem uma... pode ser o próprio caso da fricativa interdental, né? Que seria uma coisa óbvia, né? N línguas vão ter sotaque estrangeiro em inglês por causa da maldita fricativa É interdental. verdade, ele não citou nenhum trabalho. Assim, não tem nenhum ali. Por quê? Seria mais difícil você dizer... Né? Porque, por exemplo, Qual é a proximidade? é mais longe está mais longe do do que o SAM, por exemplo, sobre que aspecto, né? E a gente tem uma série de estudos que mostram, por exemplo, a distribuição das substituições, né? Para várias línguas, inclusive, né? Enfim, você sabe que você substitui fã por fã, tan e tal. Mas é isso, acho que é mais complicado de você estabelecer uma métrica ali. Né? Você pode pensar, bom, se você substitui por uma plosiva, é mais distante do que você substitui por uma fricativa. Ok, mas por que substituir, por que um san estaria mais ou menos distante do que o fã, Que o por fã, exemplo? exatamente. Eu acho que aí precisaria fazer teste de percepção, né, com os próprios aprendizes para avaliar de similaridade, né? Dentro daquelas línguas. Com um monolíngue, né? Para dizer o que é mais estranho para você ouvir. É você ouvir um think no lugar de think, ou você ouvir um think no lugar de think, né? Então, talvez o que causa mais estranheza para um nativo, né? Acho que é mais fácil, né, do que considerar todas as possibilidades, né? Porque se você pegar, tipo, múltiplos falantes de diversas línguas, né, e de diversos dialetos, de diversas línguas, né, é uma complicação mesmo. Eu fico com a sensação que, tipo, tanto para estudos segmentais quanto para suprassegmentais tem possibilidades, eu acho que mais ou menos tranquilas de ser investigadas, né, e tem algumas que é complicado, né? E outras mais complicadas, exatamente. E aí, com certeza, você vai no que é mais fácil para começar, né? Sim, sim. Verdade. Então, acho que isso explica essa preferência, né, por medir certas dimensões fonéticas e não outras, né? E eu acho que assim, tudo isso começa ali anos 90, 80, 90. Se você pensar ali, você nem tinha uma como é que você descrevia uma curva intuacional? Né? Você tinha, sei lá, até que você podia usar os esquemas lá da escola holandesa e tudo, mas, enfim, você não tinha o Toby ainda, então eu acho que era mais, se enxergava com mais dificuldade, talvez. Olhar para esses aspectos, né? Como é que seria, que variável você ia olhar, né? Eu acho assim que não é um problema, né? Se a gente lembra do texto da Manning, ela cita ele e também faz as análises a partir do
do modelo deles e, tipo, naturalmente incorpora para analisar a intuação, assim, sem justificativa nem nada. Não, pois é, não, que ele pode ser usado para falar sobre né, coisas procedimentais, eu acho que não, assim, eu não vejo nenhum problema, né? Mas para mim fica mesmo essa questão de estabelecer essa distância aí, né? Essa perceptiva, né? Porque esse que eu acho que é o ponto. Né? Dos dois casos, assim, eu acho que devia ser alguma coisa que integrasse os dois lados, né? Inclusive, não, porque quando você fala do exemplo do fã, do san e do fã, a distância entre san e fã e fã e fã é mais ou menos a mesma, né? Tipo, um tá mais na frente, o outro no meio e o outro mais atrás. E tal, né? Agora, qual é a percepção dessas diferenças? Sim. Né? E a avaliação talvez também conte, né? Tipo, realização pode ser mais associada, mais marcadamente associada a um falante, a um estereótipo de estrangeiro, por exemplo. Verdade, Gabriel, bem pensado, exatamente. Outra pode ser tipo, ok, é diferente, mas... É verdade. Eu lembro de ter visto algum estudo sobre isso, do inglês com sotaque francês e do inglês com sotaque em espanhol. De avaliação diferenciada, sabe? Então, uma melhor avaliação do sotaque francês, porque, é chique, não sei o quê, e uma pior avaliação, mas que não tem a ver, propriamente dito, com os segmentos, e sim com o valor social, né, que cada um desses grupos tem. Realmente, Gabriel, realmente. Ainda tem essa complicação, né? Além da distância objetiva, um fator subjetivo. Né? Beleza. Então, deu pano pra manga. Foi, muito bom. Então, vamos agradecer a Cris pela apresentação muito completa. Eu que agradeço estar aqui com vocês e estudar o texto. Se alguém ainda quiser fazer mais um comentário. Eu também quero deixar meu agradecimento. Achei que foi muito bom. Então, que bom. Obrigado. Deu para pegar. Deu para pegar a ideia. Coisa. Sim, como eu falei, eu não consegui ler o texto inteiro, mas ficou muito claro com você lendo e só deu vontade de ler mais, assim. Legal, que bom. Então, legal, gente. Vou parar aqui a gravação.